45. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime. E dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Amém? Amada igreja, pode se assentar? Essa palavra é uma palavra que ela nos faz a cada dia olharmos que nós temos que vivenciarmos é pela fé. Quando essa palavra aqui, ela fala, quem me tocou? Lá no 46, na parte B, quando o Senhor aqui, ele faz uma interrogação. Quem me tocou? Porque ali em meio à multidão, o Senhor Jesus estava, e ali ele sentiu quando alguém tocou nele. Quando alguém tocou nas vestes dele. Porque ele sentiu que dele saiu uma virtude. E quando ali saiu a virtude, foi porque ele foi tocado. Só que ali em meio à multidão, existia uma mulher. E aquela mulher, como o texto aqui nos ensina, aquela mulher, ela padecia de uma enfermidade a qual ela já havia gasto todos os seus recursos com médicos, com medicamentos, e há 12 anos ela sofria daquela enfermidade, e ela ainda não havia obtido uma cura. Mas naquele momento a qual ali Jesus ali passava, veio uma meia multidão. E tinha ali uma grande multidão. E quando ali aquela mulher viu aquela multidão, ela pôde avistar Jesus. E pela fé dela, ela entrou em meio à multidão. Eu faço uma conjectura, Rosa, que ali ela entrou em meio à multidão, e a multidão foi, Terezinha, apertando ela, para que ela não alcançasse Jesus, Marta. Só que pela fé, ela conseguiu alcançar o Mestre. E ali ela tocou. Ela somente tocou na orla das suas vestes. E quando ali ela tocou na orla da vestidura de Jesus, Jesus sentiu dele a virtude saindo. E ali imediatamente aquela mulher, ela recebeu uma cura. Ela foi curada, Rosa. Ela foi curada, Terezinha. Porque ela teve fé. Ela somente tocou na orla das vestes do nosso Mestre. E pela fé, ela obteve uma cura. Pela fé, o milagre veio sobre a vida daquela mulher, Marta. E o Senhor nos chama, o Senhor nos pede que nós venhamos vivenciarmos pela fé. Da mesma forma qual aquela mulher ali, ela teve fé e ela recebeu um milagre, ela recebeu uma cura. Não é diferente para com as nossas vidas nos dias de hoje. Se nós tivermos fé, aquilo que é impossível aos nossos olhos, aquilo que é impossível para com as nossas vidas, vai acontecer. Porque nós temos que viver pela fé. E o que é a fé? Lá em Hebreus 11, no 1, em Hebreus 11, 1, o Senhor nos ensina. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam
e a prova das coisas que se não veem. Muitas das vezes estamos esperando por alguma bênção nas nossas vidas, por algo que, de repente, talvez há 20 anos, nós recebemos uma promessa de Deus para com as nossas vidas. Alguém profetizou, alguém ministrou uma promessa sobre nossas vidas, Bruno. E essa promessa, até nos dias de hoje, ainda ela não aconteceu. Mas o Senhor fala para a minha vida, para a tua vida, para a tua vida, para com a minha vida, que nós não venhamos a desistir. Porque a palavra de Deus também nos ensina em Números 23, 19, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se porventura Ele falou, está falado. Porque Deus, Ele fez uma promessa sobre as nossas vidas. Por isso aqui Ele fala, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria Ele, não faria, falaria e não o confirmaria. Se nós temos alguma promessa que foi feita sobre as nossas vidas, lá atrás, há 20 anos atrás, e até nos dias de hoje, essa promessa ainda não veio concluir para com as nossas vidas, não vamos desistir. Porque se foi Deus quem falou, está falado. Se foi Deus que nos direcionou e Ele fez essa promessa sobre as nossas vidas, pode passar o tempo que for. Esta promessa vai acontecer na tua e na minha vida e na sua vida, porque foi Deus quem falou. E quando Deus fala, se cumpre. Porque foi Ele que falou, foi Ele quem prometeu. Só que muitas das vezes eu quero dar a mão para Deus. Muitas das vezes nós queremos algo que a gente necessita, precisa, ou a promessa mesmo que foi feita lá atrás para com as nossas vidas, nós queremos que aconteça o já, o aqui, o agora. Mesmo que seja uma grande necessidade, mesmo que estejamos enfrentando uma grande dificuldade, mas o tempo é de Deus, como Eclesiastes 3 nos ensina. Há tempo para todas as coisas. Só que o tempo é de Deus, a hora é de Deus, o momento é de Deus, o aqui, o agora, o haja é de Deus para com as nossas vidas. Só que muitas das vezes eu falo de mim, eu estou achando que as coisas não estão acontecendo, aí eu quero fazer com que elas venham a acontecer, e daí eu vou e tomo atitudes. Só que Deus, Ele não quer que nós venhamos ter atitudes para dar a mão para Ele. Porque o nosso Deus, Ele não precisa que nós venhamos mover nada para que aconteça em nossas vidas. Porque a hora é dEle, o momento é dEle, o tempo é dEle. Porque Ele fez essa promessa para com a minha vida. Então eu não preciso dar mãozinha para Deus. Eu não preciso, se Deus falou, Márcia, é daqui a 20 anos, é daqui a 20 anos. Eu não posso fazer com 19 anos. Porque foi Deus quem falou que é 20 anos. E se o Senhor falou que é daqui a um ano, é daqui a um ano, é daqui a uma semana, é daqui a um dia, é daqui a um mês, é o tempo, é o momento, é a hora, é de Deus. Eu não posso ultrapassar. Eu não posso percorrer, ir à frente e avante, fazer aquilo que o Senhor não mandou que eu viesse a fazer. Eu tenho que esperar. E muitas das vezes essa espera nos traz um desconforto, dona Vânia. Muitas das vezes essa espera, Marta, ela nos traz um desconforto, a qual nós queremos dar jeitinho. E Deus não trabalha em meios de jeitinho. Deus trabalha em tempo. Porque é a palavra dEle que me ensina, é a palavra dEle que nos ensina. Há tempo para todas as coisas. E esse tempo, esta hora, esse momento é de Deus.
Só que muitas das vezes nós estamos com o nosso coração acelerado. Muitas das vezes nós queremos o haja aqui, o haja agora, o haja acontece no meu tempo, na minha hora. Mas o Senhor fala, espera. Espera só mais um pouquinho de tempo. Espera só mais um pouquinho de tempo, porque eu vou fazer. Foi eu quem te prometi, foi eu quem te chamei, foi eu quem te remi, foi eu quem te escolhi. Foi eu quem fiz esta promessa para com a sua vida. E ali o Senhor fez uma promessa para a vida daquela mulher. E aquela mulher esperou o momento oportuno. Aquela mulher esperou o momento a qual o Senhor estava ali, passando naquela cidade, em meio à multidão. E ali aquela mulher pôde avistar o nosso Deus, e ela pôde chegar até Ele, ela pôde tocar na sua vestidura, e ela pôde receber uma cura. Qual é a cura que você está necessitando? Qual é a cura que você mais hoje, neste momento, anseia sobre a tua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família? Qual é essa cura que você precisa? E você já entregou ela nas mãos de Deus, mas ela ainda não aconteceu. Mas o Senhor fala para com as nossas vidas. Espera só mais um pouquinho de tempo, porque esse tempo é meu. E eu vou fazer aquilo a qual eu te prometi. Mas tenha fé. E lá no versículo 6 de Hebreus 11, o Senhor nos ensina, a palavra de Deus nos ensina, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ele está falando para nós que, sem fé, é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima, como aquela mulher, se ela não tivesse fé, ela não, Rosa, se aproximava do mestre. Se ela não tivesse fé, Bruno, ela não teria sido curada, Terezinha. E foi pela fé, foi pelo espera, que ela recebeu esse milagre. Foi pela fé dela que ela foi curada. E foi pela fé que ela tocou no mestre, porque dele saiu a virtude, e da virtude ela recebeu aquela cura. E aqui o Senhor nos ensina a irmos mais adiante. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Quando nós acreditamos, quando nós confiamos, nós cremos na existência de Deus. Mas eu tenho que ter fé, eu tenho que acreditar que Ele fez uma promessa para com a minha vida e Ele vai cumprir, porque o tempo, a hora, o momento oportuno é dEle. Não foi o homem que me fez essa promessa, não foi o médico que me fez essa promessa, foi Deus. E Ele nos fala, que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. Nós temos que crermos a cada dia, a cada segundo, na existência de Deus. Nós temos que crer que nós falamos com Deus. Nós temos que crer como Bruno aqui domingo, aqui ministrando. Olha, Deus ali deu uma sabedoria espiritual totalmente para o Bruno, para ele passar para com as nossas vidas. Até ontem, até hoje, nós ainda estávamos conversando, Bruno, e falando sobre essa ministração, que sabedoria não é para enfado dele, que ele não precisa disso.
Mas é para que a cada dia ele saiba que o Espírito Santo de Deus é que fala sobre ele, é que fala com ele, para que ele venha falar para com as nossas vidas. Não é aquilo que ele quer falar, não é aquilo que ele quer passar, mas é sobre Deus, sobre a vida dele. E ele ali trouxe uma palavra, e ele falou que muitas das vezes nós temos que chamar a Deus, como ele fala, numa intimidade. Ele conversa com Deus, é como um amigo, porque o Senhor, ele nos chama de filho, porque nós somos filhos, mas nós chamamos o Senhor de amigo, ele nos chama também de amigo. Mas para que nós venhamos falar que o nosso Deus é o nosso amigo, nós temos que ter uma comum união com ele, nós temos que ter uma intimidade com ele. E nós, muitas das vezes, nós podemos, Rosa, puxar uma cadeira e colocar ao nosso lado e falar: Senhor, eu vou sentar aqui, mas senta, e eu reservo uma cadeira para Deus, e ele ali, ele vem, ele senta, assenta ali, e nós podemos conversarmos com ele intimamente, como um amigo, Terezinha. Nós podemos colocarmos um sofá, um banco, uma cadeira, ou até mesmo em pé, ou embaixo de uma árvore, e chamarmos o nosso Deus para sentar conosco, e nós ali falarmos para Ele aquilo que nós necessitamos, aquilo a qual nós precisamos. Como o Bruno aqui expressou muito bem, sabiamente no domingo, é um amigo, porque o Senhor, Ele é o nosso Deus. Ele é o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, mas Ele é o nosso amigo. Ele não nos chama somente de filhos, mas sim de amigos. Então, se Ele é o nosso amigo, nós somos amigos dEle também. Nós somos os filhos amados, separados por Ele. E essa intimidade é de pai para filho, de filho para pai. Creio eu, se eu hoje tivesse o meu pai vivo aqui, mesmo ele ali na sua idade já avançada, creio eu que hoje ele estaria com 88 anos, com seus cabelinhos brancos, eu ia sentar ao lado dele, eu ia conversar com ele como uma amiga, e ele como meu amigo. E é assim que o nosso Deus nos chama, que nós venhamos ter esta amizade, termos Ele como um pai, como um amigo. Porque Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso socorro bem presente para com as nossas vidas. Ele não somente é um pai, mas Ele é um amigo. E é um amigo a qual que nós temos que ter a total confiança. Porque muitas das vezes nós temos um amigo íntimo, mas nós não confidenciamos ele, às vezes, algo que nós necessitamos. Muitas das vezes tem confidências que nós guardamos para com as nossas vidas. A gente não fala para ninguém, e a gente muitas das vezes tem um desabafo, a gente quer falar, mas eu vou contar para quem? Eu vou falar com quem? Eu vou pedir conselho a quem? Mas não tem um amigo maior e melhor para nós aconselharmos, para que nós venhamos falar para Ele, se não for o nosso amigo, o nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso Pai. Porque Ele já não nos chama mais de filhos somente, Ele nos chama de amigos. E isso é uma intimidade. E aqui o Senhor nos ensina, creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Nós temos que crermos na existência dEle, dia após dia, segundo após segundos de nossas vidas, a cada segundo de nossas vidas, para que nós possamos buscá-lo. E que Ele venha nos responder, mas responder como Ele quer responder, no momento que Ele quer responder, no tempo que Ele quer responder. Mas o Senhor conhece a minha e a tua necessidade.
Ele sabe o que você precisa. Ele sabe, Ele conhece o teu pensamento. Ele conhece o teu coração. Ele sabe até mesmo o que eu, Márcia, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, daqui a 100 anos, Marta, irei pedir para Ele. Porque foi Ele quem nos formou. Foi Ele quem nos criou. E é Ele que nos santifica. Então, se nós cremos, se nós acreditamos, nós vamos receber sim as promessas dele sobre nossas vidas. Elas nunca falharão. Mas basta que eu e você, nesta noite, venhamos fazer como aquela mulher. E ali, no versículo 45, o Senhor ali nos ensina, e disse Jesus, quem é que me tocou? E negando todos, disse-lhe Pedro, é os que estavam com ele. Mestre, a multidão te aperta e te oprime. E dizes, quem é que me tocou? Ali ele fez uma interrogação. Ali, aquela multidão, ali eles disseram que ninguém havia tocado nele, mas que era a multidão que apertava ele. Só que bem sabia ele que dele sairia virtude. Só que eles queriam confundir o nosso mestre. Só que Deus, ele não é confundido por ninguém, porque Ele é o poder, Ele é a cura, Ele é o milagre. Ele é a restituição, Ele é a restauração, Ele é a nossa salvação. O poder é Ele, o milagre é Ele, a cura é Ele. Poderiam todos ali estar dizendo que não existia ninguém. Só que aquela mulher, ela não omitiu. Ela disse que bem ela, que foi ela. Ela falou, Senhor, foi eu quem lhe toquei. E ali no 48 ele diz, e ele disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Ela não negou, ela não omitiu em momento algum. Ela declarou com a sua fala. Porque ali Jesus fala no 47, então vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque lhe havia tocado e como logo sarara. Ela não omitiu, ela declarou com a sua boca, com os seus lábios, que foi ele, que foi ela quem tocou. Creio eu faço uma conjectura, de repente tinha ali 30 mil pessoas, 10 mil pessoas, ou 1 milhão de pessoas, não sei eu. A Bíblia não relata a quantidade, Bruno, de pessoas, qual era aquela extensa multidão, Marta. Mas nós sabemos que ali havia uma multidão. E somente uma mulher recebeu aquela cura, Rosa. Somente Terezinha, uma mulher recebeu aquele milagre em meio a tanta multidão. Mas o Senhor, poderia ser 30 milhões de pessoas, mas o Senhor, ninguém fica escondido aos olhos do Mestre. E ele sabia que era aquela mulher. Ele só queria ouvir a confirmação dos seus lábios. No Salmo 121, é uma passagem, é um salmo assim, que eu gosto muito. Esse salmo, ele fala muito forte aos nossos corações. No versículo 1, elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro. O 2, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quando nós elevamos os nossos olhos para os montes, pode ser o monte mais alto da face da terra, pode ser um monte mais alto da planície. Quando nós temos fé
e elevamos os nossos olhos para os montes, nós sabemos que é de onde vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor, o Senhor que fez os céus, o Senhor que fez a terra, o Senhor que fez o sol, que fez a lua, que fez as estrelas, é o Senhor que nos formou. E quando nós elevamos os nossos olhos para os altos, para os montes, de onde vem esse socorro, nós sabemos que a cura vem, o milagre vem, o poder vem, a luta cessará. Mas para eu levar os meus olhos para os montes e acreditar, eu tenho que viver o que Hebreus 11:1, 11:6, Hebreu nos ensina. Pela fé, Enoque. Pela fé, Abraão, pela fé, Moisés, pela fé, Jeremias, pela fé, Davi, pela fé, aquela mulher do fluxo de sangue, pela fé, aquela mulher que enxugou os pés de Jesus, porque eram suas lágrimas que lavavam os pés de Jesus, eram as suas lágrimas que ali molhavam os pés de Jesus, e pela fé ela pegou o seu cabelo e ela secou os pés de Jesus. É quando nós elevamos nossos olhos, amada igreja, para os montes. Quando eu tenho fé, que eu elevo os meus olhos para os montes, o meu socorro vem. Porque o meu socorro, o nosso socorro, só pode estar em Deus. Nós não temos que depositar a nossa fé no homem. Porque o homem não pode fazer nada para mim, para você. Mas nós temos que estar com a nossa fé em firme fundamento, depositada em Deus. Em Deus. Ah, mas eu não vejo Deus. Como que pode? Ele existe porque tem muita gente incrédulo, muita gente que não acredita na existência de Deus. Mas eu falo de mim, pela minha fé. Até aquele que é o ateu, que não acredita em Deus, que não propagna a mesma fé, a mesma existência que nós propagamos, porque nós não vemos Ele, mas nós o sentimos Ele, nós sabemos da existência dEle, somente em nós estarmos aqui e podermos deitar, dormir, acordar, como a palavra dEle fala em Salmos 4, deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Bruno, somente de eu poder deitar, dormir e acordar, eu tenho que crer na existência de Deus. Quem me faz deitar, dormir e acordar se não for Deus? Aonde eu posso ver Deus? Numa planta. Meu Deus. Eu amo olhar as flores que têm várias tonalidades. Às vezes a gente pega uma pétala de uma flor, dona Vânia. Ela tem ali o lilás, ela tem o roxo, ela tem o vermelho, ela tem ali um fio marrom, ela tem um fio laranja, ela tem um fio amarelo, em uma só pétala. Às vezes ela tem 5, 6 tonalidades de cores. Bruno, eu me emociono, eu não falo isso para ser enfado meu, querer aparecer, não. Eu me emociono quando eu olho para uma planta, para uma flor, para uma pétala de uma flor, e eu vejo várias tonalidades. Outro dia eu estava fazendo caminhada com a Terezinha, e eu andando pela estrada, eu parei, peguei numa pétala de uma planta, de uma flor, e eu falei assim, olha que coisa mais linda. É somente Deus que faz isso, igreja. Eu amo as cores lilás, eu amo as tonalidades lilás e roxo. E eu fico admirada quando eu vejo uma orquídea lilás. Essa orquídea, no lilás, ela tem um roxo, ela tem uma pigmentação roxa, ela tem uma pigmentação lilás e ela tem uma pigmentação branca. E como eu sou apaixonada na cor lilás, eu fico admirando. Eu me emociono. Sabe por quê? Porque quem criou tudo isso? Quem faz tudo isso se não for Deus, amada igreja? É somente Deus faz isso.
Nós olhamos para uma flor de uma planta, às vezes ali ela é verde, mas ela tem uma listagem branca, ela tem uma listagem amarela. Tem uma planta aí de jardim, que eu não sei o nome, eu olho, ela tem vários pingos de tonalidade, dona Vânia, ela é verdinha, mas ela tem vários pingos de tonalidades amarela e laranja nela. É lindo. Se nós olharmos para dentro de nós, aqui está o tronco, mas dentro de nós temos várias veias, nós temos vários vasos, nós temos vários órgãos, e cada órgão funciona de uma forma. O rim, o fígado, o pâncreas, o útero, a uretra, a bexiga, o ovário, o coração. Meu Deus, quem fez essa máquina que somos nós? Foi Deus, é o nosso Deus. Se nós pudéssemos sentar a todos os dias pela nossa fé e agradecer a Deus, Senhor, muito obrigado. Porque o Senhor não precisa de computador. O Senhor não precisa de um binóculo. O Senhor não precisa de um microscópio. O Senhor não precisa de uma filmadora. Mas Ele precisa somente das mãos dEle. Dessas mãos que saem virtudes. Dessas mãos aquelas mãos com aquele cravo. Aquelas mãos furadas. Mas dessas mãos saem cura. Dessas mãos sai milagre. Dessas mãos sai restituição. Dessas mãos sai milagres. Dessas mãos sai libertação. E somente se eu pedir a Ele, Senhor, deixa eu tocar nas tuas mãos. Permita eu segurar somente nas tuas mãos. Tocar somente, Paizinho, na orla da tua vestidura, para que eu seja curada. E quando ele fala, vem filho meu, vem filha minha, tendes fé, porque a tua fé te salvará. A tua fé, pela tua fé, tu serás curada desta enfermidade. Tu serás curada deste mal que tanto te aprisiona, dessa tribulação. Mas eu tenho que ter fé, como Ele nos ensina. Quando ali aquela mulher estava ali, em meio àquela multidão, nós sabemos a passagem daquela mulher adúltera, e ali aquela multidão estava com aquelas pedras sobre as mãos, e eles queriam apedrejá-lo, porque ela era uma mulher adúltera. E aquelas pedradas ali seriam pedradas para a morte. E quando ali o Senhor nosso Deus, o nosso Mestre, o nosso Jesus, chegou ali, entrou em meio à multidão, e todos ali com aquelas pedras sobre suas mãos, porque eles iriam atingi-lo com as pedras, o Senhor disse, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E todos ali abaixaram suas mãos, jogaram as suas pedras pelo chão e saíram todos. Eu faço uma conjectura, acredito eu que eles saíram todos em fileiras, um atrás do outro, e foram-se embora, sem olhar para trás. E aquela mulher era uma mulher pecadora, uma mulher que era exterminada pela sociedade. E ali, aquele momento, Rosa, ela seria morta, apedrejada. Só que aquela mulher ali, ela teve fé. Ela permaneceu de pé, mesmo ela sabendo que aquelas pedradas iriam matá-la. Ela permaneceu ali, diante do mestre. E quando o mestre disse,
Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ela permaneceu. E o Senhor disse, olhou para ela e disse: filha, vá e não peques mais. A tua fé te salvou. E muitas das vezes nós queremos apedrejar as pessoas. Muitas das vezes nós queremos matar as pessoas com uma só pedrada. Mas essa pedrada não é essa pedra que nós pegamos pelo chão e atiramos na pessoa. Muitas das vezes são pedradas no olhar, pedradas no falar, pedradas no julgar, pedradas no criticar. Só que aquela pessoa que está recebendo essa pedrada, o Senhor diz para ela, ainda tem jeito. E ela ali permanecendo em obediência, ela permanecendo de frente para o mestre diz para ela: filha, a tua fé te salvou. Vá e não peques mais, é pela fé. Então que nós não venhamos a tirar pedra em ninguém, nós não venhamos a julgar a ninguém, mas vamos vivermos pela fé. Vamos acreditarmos que aquele que o mundo diz que não tem mais jeito, tem jeito sim. Porque para Deus nada é impossível. E da mesma forma que o Senhor fez na vida daquela mulher, Ele faz na minha vida, Ele faz na sua vida, Ele faz na vida do leproso, Ele faz na vida da prostituta, Ele faz na vida do ladrão, Ele faz na vida do assassino, Ele faz na vida daquele que é marginalizado, Ele faz na vida daquele que é excluído pela sociedade. Mas basta que eu e você, pela nossa fé, nós sejamos a cura para essa pessoa. Que ao invés de nós julgarmos, ao invés de quando nós estivermos em meio à multidão, nós os excluirmos, que nós venhamos abraçar aquela vida, que nós venhamos apertar a mão daquela vida, segurar na mão daquela vida e trazer ele para próximo a Jesus, para trazer ele para próximo ao nosso mestre, para trazer ela para ao encontro do nosso mestre. Porque o Senhor nos chama não para que nós venhamos a tirar pedra, mas para que nós pegamos essas pedras e as jogamos no chão e venhamos abraçar aquele que é excluído pela sociedade. E que nós venhamos vivermos pela fé. Essa fé que é o firme fundamento de todas as coisas. É essa fé a qual eu não estou vendo aqui agora acontecer, mas eu creio que o nosso mestre, que o nosso Deus, que é o Deus do milagre, pela minha fé, Ele entra lá na UTI, Ele entra lá no CTI, e Ele pega aquele que está entubado, Ele pega aquele que o médico já prescreveu, que já entrou o óbito, e Ele ressuscita. Porque pela fé, Lázaro, morto, cheirando mal, há 4 dias, ele ressuscitou. Pela fé, aqui dentro desta passagem, na mesma passagem aqui a qual eu estou meditando nesta noite, a filha de Jairo, morta, ela ressuscitou. Igreja, é pela fé. O Senhor nos chama que nós venhamos caminharmos, andarmos, vivenciarmos, é pela fé.
é aquilo que eu não vejo, é aquilo que ainda não aconteceu, mas vai acontecer, está acontecendo. Mesmo que não seja no mundo físico, mas já está acontecendo no mundo espiritual. Porque lá em 1 Samuel, em Samuel 1, no versículo 11, o Senhor nos ensina. Ali quando Ana rogava a Deus que ele lhe desse um filho, ali no 1:11 o Senhor nos ensina. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Lá no capítulo 2, no versículo 1, o cântico de Ana. Aqui no 1, onde eu acabei de ler, no 1:11, foi uma petição. Lá no 2:1, foi um agradecimento. Então orou Ana e disse: Senhor, o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Aqui no capítulo 1, nós sabemos dessa história. Ana era uma mulher que tinha sua madre fechada. E nós sabemos que ela era uma mulher perseguida por Penina. E ali o seu esposo, ele tinha Ana e tinha Penina. Mas ele tinha um apreço muito grande por Ana. Só que Ana não tinha filhos. E Penina, Rosa, ela tinha já alguns filhos. E ela, sendo a outra mulher de Eucana, ela perseguia Ana. Ela humilhava Ana, porque Ana tinha um desejo, Terezinha, no seu coração de ser mãe. E ela não tinha filhos, mas ela ansiava em ter um filho. Só que antes mesmo de Ana gerar Bruno, o seu milagre, Ana fez um voto ao nosso Deus. E essa passagem, ela fala muito forte ao meu coração. Eu amo esta passagem de 1 Samuel, nesse capítulo 1. O Senhor fala muito forte ao meu coração em fazer voto. E fazer voto a Deus e cumprir esse voto tem que ser pela fé. Ana ali orou ao Senhor. Ela disse ao Senhor: se benignamente o Senhor abençoasse a sua madre, abrisse a sua madre, e se ela gerasse um filho, ela fez um voto antes dela engravidar de Samuel, que ela iria entregar Samuel. Ela não sabia se era menino ou menina, mas ela falou, se ele lhe desse um filho, ela iria apresentar ele em suas mãos, e que sobre a sua cabeça não passaria navalha nunca. Ela votou, ela fez um voto pela fé, amada igreja. É fé. Ela acreditou que aquela perseguição sobre a sua vida, aquela perseguição, aquela maldade daquela mulher que perseguia ela, humilhava ela, ela creu pela sua fé que aquela maldade, aquela maldição, aquela perseguição, ela se tornaria uma bênção para com a sua
vida. E aconteceu, porque ela teve fé, porque ela creu, ela acreditou. E ali o nosso Deus, que não é devedor a ninguém, porque Ele faz uma promessa e Ele cumpre. Ele já havia feito uma promessa na vida de Ana, mesmo sem Ana entender, mesmo sem Ana saber. Ele já havia feito uma promessa sobre a vida dela. E quando Ana ali abriu a sua boca, o Senhor só esperou Ana abrir a sua boca, balbuciar os seus lábios, confessar a Deus a sua necessidade, chamar ao nosso Deus para junto dela, para o lado dela e confessar o que ela precisava, o que ela necessitava desse milagre. E quando Ana assim balbuciou, falou, entregou, chamou o nosso amigo, que é o Espírito Santo de Deus, para junto dela, e eu creio que ali ele assentou e ouviu o relato de Ana, ele foi e abriu a sua madre. E ali Ana engravidou de Samuel. E nasce Samuel, que era a promessa de Deus para com a vida de Ana. Imagina, Rosa, uma mulher estéril. Creio eu, faço uma conjectura, porque o Senhor havia fechado a sua madre Terezinha. E creio eu, talvez ela poderia ser uma mulher estéril. Só que ela relatou. Ela confessou, ela teve um diálogo aberto com o nosso Deus. Ela chamou o amigo, nosso amigo, Espírito Santo de Deus. Ela chamou o nosso Deus para junto dela. E ela ali abriu os seus lábios, a sua boca, e ela falou todo do seu sentimento, do teu desejo, da sua necessidade. Ela apresentou Penina ao nosso Deus. E o nosso Deus ali, pela sua infinita bondade e misericórdia, Ele abriu a madre de Ana. E ali ela recebeu o seu milagre. E ali nasce o profeta Samuel. Amada igreja, é só pela fé. E Ana creu. Ana votou pela fé. Ana teve fé em votar a Deus antes dela ser agraciada, dela ser abençoada. E veio Samuel da forma a qual ela pediu ao nosso Deus. E ali as perseguições cessaram. Porque a sua perseguidora, ela já havia amaldiçoado. E muitas das vezes, igreja amada, existem pessoas ao nosso meio que elas nos amaldiçoam. Elas lançam palavras de maldição sobre nossas vidas. Elas nos perseguem, elas querem ter aquilo que nós temos, elas acham que nós não temos condição de sermos abençoados, que nós não temos condições de ser aquilo talvez que ela almeja ser, almeja ter. E elas nos excluem do meio delas, elas nos jogam fora. Só que o nosso Deus, Bruno, pela sua infinita bondade e misericórdia, Ele pega aquele que não é, aquele que não tem nenhuma aparência e traz junto a Ele. E Ele pega ali, Ele molda, como ali em Jeremias 18 nos ensina, o vaso e o oleiro. Ele vai nos moldando, Ele vai nos lapidando. E aquele que parecia não ser, Ele transforma e faz ser. Ele faz conosco como Ele faz ali em Jeremias 18, o vaso e o oleiro, porque o vaso somos nós, mas o oleiro, Dona Vânia, é o nosso Deus,
que nos constrói, nos reconstrói, que nos abate, que nos levanta, que nos mata, que nos ressuscita, que nos faz deitar, mas que nos coloca de pé. Mas isso tem que gerar em mim uma fé, para que eu venha acreditar que as promessas dele sobre a minha vida não se falhará. E se ele fez uma promessa, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porque se ele falou, está falado. Se ele determinou, ninguém vai apagar a promessa dele para com a minha vida, para com a tua vida. Pode ter borracha de borracha, pode ter borracha de ferro, pode ter borracha que vem com a água, mas ninguém limpa. Ninguém apaga aquela promessa que Deus fez para com a tua vida. Mas isso tem que gerar em mim a fé. E a fé traz à existência aquilo que não existe. Pela fé, se você estiver com uma dor de cabeça, isso é pela fé. E você não tem nenhum medicamento de farmácia, mas você tem a água que jorra pela torneira. E se você ali naquele local não tiver uma vasilha, um copo, você vai ali, quando aquela mina ali está saindo água, ou aquela borracha ali está escorrendo uma água na torneira, você vai esticar as suas mãos, aquela água vai cair sobre as suas mãos e você vai apresentar aquelas gotículas de águas cristalinas ao nosso Deus e você vai ingeri-la. Isso é pela fé. E instantaneamente aquela água vai te curar. Aquela água vem com um remédio do alto céu, como se fosse uma seringa. E dentro desta seringa está uma gotícula de um sangue. É somente uma gotícula, Bruno. Mas eu tenho que ter fé. E nesta gotícula tem um sangue dentro de uma seringa. O nosso Deus vem com uma gotícula de um sangue do alto dos céus. E Ele injeta sobre o meu corpo. E ali Ele vem com uma cura. Ele injeta sobre o seu corpo, Terezinha. E ali Ele vem com uma cura, Rosa. Ele vem, Dona Glória. Ele vem, Marta. Ele vem, Dona Vânia. E ali aquela cura vem instantaneamente, naquele exato momento, Bruno. E nós recebemos um milagre. E aquela água que eu acreditei, ela se transformou numa gotícula de sangue dentro de uma seringa. Mas essa seringa vem do alto dos céus pelas mãos do nosso Deus. E ali nós somos curados. Mas eu tenho que viver somente pela fé. É pela fé, igreja. É difícil. É difícil muitas das vezes nós vivermos pela fé. Mas não é impossível. Para Deus nada é impossível. Porque o nosso Deus, quando nós temos fé, Ele faz o que Ele fez na vida de Ana. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta ao Senhor. O meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Aqui foi um agradecimento de Ana para com o nosso Deus. Porque os inimigos, os perseguidores de Ana, que era Penina, eles tiveram que cessar. Eles tiveram que ver o milagre de Deus acontecer sobre a vida de Ana. Penina ali, que era perseguidora, ela teve que ver, vivenciar e acreditar que Ana, da mesma forma que ela gerou filhos, Ana também gerou.
E Penina já havia determinado que Ana ali, creio eu, pela minha conjectura, que nem com Eucana Ana ficaria mais. Só que Deus, Ele não é devedor a ninguém. O nosso Deus, Ele não deve nada a mim, Ele não deve nada a você. Ele não deve nada a você, Ele não deve a nada a mim. Nós é que somos devedores para com o nosso Deus. Eu digo, falo de mim. Porque o homem, ele faz promessa e não cumpre. Só que a palavra de Deus, não sou eu, é a palavra, Números 23, 19. O Senhor nos ensina. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não o faria, e falaria e não confirmaria. Deus, ele fala, ele cumpre. Só que o homem promete e não cumpre. Então, quando nós temos fé, nós depositamos a nossa confiança totalmente em Deus. Tudo, aquilo que é mais impossível para com a minha vida, é possível para Deus. E lá em Lucas 17, 6, o Senhor nos ensina. Na parte B. Vamos botar a parte A toda. E disse o Senhor, se tivesses fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amomoeira, desagarra-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Aqui o Senhor nos ensina, se nós tivermos fé, é uma fé minúscula, como um grão de mostarda. Quem é agricultor, conhece. E quem não é também conhece, porque nós conhecemos a mostarda. Mas a mostarda, ela tem um pendão. Eu sei porque quando criança, meu pai fazia a plantação. E ela tem uma sementinha, até que arde muito, né, Terezinha? A semente da mostarda arde muito, mas é gostosa. Então aqui o Senhor nos ensina, se tivesse fé como um grão de mostarda, que é uma semente minúscula das minúsculas, arrancaria aquela momoeira, lançava ela lá no mar. Imagina eu arrancar uma planta que está enraizada na terra, adubada pela minha fé. Imagina, eu faço uma conjectura. Aquela planta ali, eu arranquei ela, que estava enraizada, dando flores, dando fruto. E eu vou, lanço ela lá no mar. A tendência dela é o quê? Se desfalecer, né? Mas pela minha fé, ela vai voltar a brotar. Ela vai voltar a dar bons frutos. Mas isto o Senhor nos ensina, se tiveres fé como um grão de mostarda. Então, amada igreja, é pela fé. É pela fé. É aquilo que eu não vejo, é aquilo que eu não sinto, é aquilo que eu não conheço, é aquilo que eu não consigo apalpar, mas eu consigo vivenciar. E aqui, nos versículos, né, voltando lá em Lucas 8, 45, 46, né? Ali aquela mulher vivenciando pela fé, e disse Jesus, quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro, e os que estavam com ele, mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes, quem é que me tocou? E disse-lhe Jesus, alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher
que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Pela fé, aquela mulher tocou em Jesus, foi curada, o Senhor o abençoou e falou: vai-te em paz, a tua fé te salvou. E o Senhor fala para mim, para você, para mim. Ele fala para nós nesta noite. O que é impossível para ti? O que é impossível na tua vida? Abra tua boca. Entra num particular comigo. Não fale nada para o teu amigo, para o teu vizinho, para o teu irmão, para o teu pai, para a tua mãe, para o teu cônjuge, não. Fala para mim. O que está sendo impossível para com a tua vida? Eu posso fazer. E eu faço. Mas espere mais um pouquinho de tempo. Porque o tempo é meu. O momento é meu. A hora é minha. E o poder sou eu. Aquilo que você não vê, eu faço. Aquilo que você ainda não viu, eu estou fazendo. Aquilo que você a qual não acreditava, hoje você acredita. Porque eu faço. E eu sou o Deus do impossível. E o Senhor convida a você nesta noite a fazer prova dele. Se você tem dúvida, se você acha que não vai conseguir, faça como Ana. Faça um voto ao Senhor. E antes mesmo de acontecer, faça um voto ao Senhor. E Deus vai fazer acontecer. Deus vai estar gerando o seu Samuel. A sua bênção está sendo gerada nesta noite. A partir de hoje, a sua bênção está sendo gerada. Mas o Senhor, Ele me convida, Ele te convida, Ele te convida, Ele nos convida a que nós venhamos fazermos um voto a Ele. A que nós venhamos votar a Ele antes de sermos agraciados pela nossa bênção. Porque Ele vai fazer o impossível na tua vida. Mas faça um voto ao nosso Deus. Faça como Mateus 6 nos ensina. Entra dentro do teu quarto. Dobra o teu joelho. Fala com o teu pai em secreto, mas o Senhor me convida e te convida para que nós venhamos dobrarmos os nossos joelhos e falar com Ele em um secreto, em um particular. Não conta os teus segredos ao teu vizinho, à tua vizinha, ao teu amigo, à tua amiga, não. Conta para nosso Deus, fala para com o nosso Deus, que Ele tudo vê, Ele tudo faz, Ele tudo executa. Viva intensamente pela fé, amada igreja. Vamos vivenciarmos pela fé. Vamos depositar a nossa confiança pela fé totalmente em Deus. Porque Ele não é devedor de coisa alguma a nossas vidas, para com as nossas vidas. E Ele fez esta promessa na vida de Ana, e aconteceu. Ele fez essa promessa na tua e na minha vida, e já está acontecendo. Mesmo que nós não estejamos vendo no mundo físico, mas no mundo espiritual, o Senhor já decretou a sua vitória. No mundo espiritual, esta cura já entrou, já chegou. Então não duvide, somente creia e viva pela fé, que é o fundo firmamento da palavra de Deus para com as nossas vidas. E ali, o problema dessa mulher
era provavelmente uma hemorragia uterina crônica. O que deveria ter sido um problema muito comum. Como nós, mulheres, passamos por esses problemas. E sabemos que são dias difíceis. Sabemos como é essa situação. Nós, mulheres, conhecemos esses problemas. Mas nós também não sabemos se era uma hemorragia uterina. Talvez um tumor. Não sabemos. Mas creio eu que ali era uma hemorragia uterina. Mas o nosso Deus, o Espírito Santo de Deus, quando nós vivenciamos pela fé, dona Vânia, e nós tocamos na orla, nas vestiduras do nosso Mestre, não há hemorragia que não possa cessar. Não há câncer que não pode ser curado. Não há chagas que não seja curada. Não há lepra que não seja cicatrizada e fechada. Não há tribulação que não passe. Porque para o nosso Deus, nada é impossível quando nós cremos e vivenciamos pela fé. Essa mulher podia não entender muito sobre o reino de Deus, mas ela entendeu o suficiente para ir até Jesus. E isto requereu coragem da parte dela, a fé. A fé dela a curou, porque os benefícios do reino chegam até aqueles que olham para Jesus como a solução para todos os seus problemas. Então, quando nós temos fé, não existe o impossível para o nosso Deus. Quando nós acreditamos, confiamos, depositamos a nossa fé em Deus, o milagre extraordinário de Deus para com as nossas vidas, ele acontece. Mas basta que nós venhamos ter fé como um grão de mostarda. Não sou eu que digo, é a palavra de Deus, Lucas 17, 6. Uma fé como um grão de mostarda. Como Hebreus nos ensina, Hebreus 11. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Então, mesmo que eu não esteja vendo e ainda não esteja vivenciando, Marta, o meu milagre, mas eu tenho que ter fé, Rosa, que vai acontecer. E eu tenho que ter fé que já está acontecendo. Porque o nosso Deus, ele faz uma promessa sobre todas as nossas vidas. Ele tem uma promessa para cada um de nós. E esta promessa vai se cumprir. Não importa o momento, não importa o dia, não importa a hora, não importa o tempo. Mas Eclesiastes 3 nos ensina: há tempo para todas as coisas. E este tempo, o Senhor nos ensina e nos chama que nós venhamos a vivenciarmos pela fé. E não deixe, amada igreja, que a ansiedade, o medo, os dias maus, a tribulação, a enfermidade, a perseguição, o fala-fala, o disse-me-disse, as pedradas venham te atingir, não.
Deposita sua confiança em Deus. Creia que Ele é o galardoador para com as nossas vidas. Creia que aquilo que eu não vejo, aquilo que você não vê, aquilo que eu não posso fazer, o nosso Mestre, Ele faz por mim, por você, por mim. Aonde os médicos não podem entrar, lá naqueles laboratórios, lá na ciência, até os cientistas já estão declarando. Até os cientistas já estão declarando com as suas bocas que temos que acreditar, temos que crer que Deus existe e que para Deus nada é impossível. Igreja, a ciência já está declarando que o milagre vem de Deus, que o milagre é Deus. Igreja, os médicos, muitos médicos que não acreditavam, muitos cientistas que viviam somente pela ciência já estão declarando que a cura, o milagre vem de Deus, igreja. Então vamos arrancar, vamos expurgar tudo aquilo que está dentro de nós, que nos faziam mal, que cheiravam mal as narinas de Deus. Vamos jogar tudo fora, vamos colocar ali numa lixeira. E não vamos deixar essa lixeirinha ficar ali parada, não. Vamos acabar com esse lixo, vamos queimar, vamos acabar com ele, vamos destruir esse lixo. Vamos arrancar ele de dentro de nossas vidas, mas vamos viver pela fé. Porque esse lixo, esse mal estava fazendo mal para com a minha vida, para com as nossas vidas. Então vamos expurgar tudo aquilo que fazia mal e vamos viver pela fé a partir de hoje. E vamos crer que Deus é o Deus do impossível. E Ele tem milagre aqui nesta noite. Eu profetizo em nome de Jesus que o milagre chegou. O milagre entrou na tua casa, na tua vida. O milagre sou eu, o milagre é você. O milagre somos nós, igreja amada de Deus. O milagre o nosso Deus já fez, está fazendo e vai fazer muito mais. Então, igreja, vamos depositar a nossa fé em Deus e vamos viver esse firme fundamento que a palavra de Deus nos ensina, que o nosso mestre, o nosso suficiente Salvador, libertador das nossas vidas, nos pede. Vamos viver pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa grande oportunidade. Amém? E hoje é noite de oração, amada igreja. Hoje é noite de clamor. Hoje é noite de nós declararmos, determinarmos que Deus, Ele que é o milagre. E Ele está fazendo e vai fazer grande milagre ainda aqui nesta noite. Amém? Amém, irmãos? Vamos ainda continuar na presença do Senhor, acreditando e tendo fé, né, depois de uma palavra dessa da nossa irmã Márcia. Né? A gente sabe que, como ela falou, Deus ele não é devedor de ninguém. Né? Então a gente tem que crer que todas as promessas que Deus fez para a gente até agora, e principalmente, né, que nossa visão ultrapasse as coisas terrenas, né? A promessa de eternidade. Né? Então a gente tem que crer nisso, né? Mas a gente tem que fazer a nossa parte, principalmente, né? Que a gente saia daqui hoje com o nosso coração e com a nossa mente um pouco mais transformada, né? Conhecendo um pouco mais da palavra, né? Crendo, né? Que Deus, Ele pode todas as coisas, né? E que basta a gente ter essa crença, né? Ter essa fé que Deus vai cumprir, Deus vai fazer tudo aquilo que Ele prometeu. Amém? Quem pudesse colocar de pé, coloque. Quem quiser ficar sentado, fica numa posição confortável e fale com o Senhor, né? Que
A gente crê que Ele está aqui presente nesse lugar, né? Ouvindo o nosso clamor, as nossas orações. Então se coloque numa posição confortável e fale com o Senhor nessa noite, amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, te colocamos em Tua presença hoje, Pai, e te agradecemos, Senhor, pela palavra que Tu nos deu, Pai, Senhor, pelo entendimento que tem nos dado a cada dia, Senhor. Senhor, tem saciado a nossa fome, Pai, de Te conhecer, Pai. Obrigado, Senhor. Senhor, queremos Te agradecer, Pai, principalmente pela Tua presença, Pai, porque nós podemos Te sentir, Pai, em cada detalhe, Pai. Senhor, nós te vemos em tudo, Pai. Tu estás em tudo, em todas as coisas, Pai. Senhor, nós só queremos dizer nessa noite, Pai, o quanto gratos somos, Pai, por Tu ter nos amado, Pai, por Tu ter nos escolhido, Senhor. Deus, mesmo a gente pecando, Pai, Tu nos tem dado outra chance, Pai. Muito obrigado, Pai. Senhor, que nessa noite, Pai, a gente possa sair daqui com o nosso coração transformado, Pai, com a nossa mente transformada, Pai. Senhor, nós não queremos ficar só em palavras, Pai, mas queremos realmente viver a Tua palavra, Pai. Queremos viver o Teu Evangelho, Jesus, como diz as Escrituras, Pai. Senhor, que nessa noite, Pai, o nosso coração possa sair daqui cheio do Teu Espírito Santo, Pai. Que a gente possa sair daqui transbordando, Pai. Senhor, que a alegria, Pai, que vem do Teu Espírito, Pai, possa alcançar cada coração aqui nessa noite, Pai. Que a gente possa voltar para o nosso lar, Pai. Senhor. Senhor, glórias a Ti, Pai. Que a gente possa voltar para o nosso lar nessa noite, Pai, cheio do Teu Espírito Santo, Pai. Senhor, que a nossa casa, Pai, possa ser transformada, Pai. As nossas famílias possam também ser transformadas, Pai. Senhor, nós sabemos que nós carregamos dentro de nós, Pai, algo que é santo, algo que vem de Ti, Pai. Senhor, nos ajuda a estar sempre na Tua presença, Pai. Senhor, faz queimar dentro de nós, Pai, o desejo e a vontade de querer Te buscar dia após dia, Pai. Senhor, nessa noite nós clamamos, Pai, e Te pedimos, Pai, que como Tu fez com aquela mulher do fluxo de sangue, Pai, sabemos que o milagre, ele vai acontecer na nossa vida, Pai, quando a gente tiver uma atitude de fé, como essa mulher teve, Pai. Senhor, que quando nós conseguimos romper a multidão, Pai, nós venhamos a Te tocar, Pai, e a virtude que tem em Ti, Pai, vai nos alcançar, Pai. Senhor, nos ajuda a suportar todo o processo, Pai, porque aquela mulher, ela se humilhou, Pai. Ela se colocou numa posição, Pai, onde a multidão a impedia de chegar a Ti, Pai. Senhor, que nós venhamos a conseguir, Pai, através da Tua misericórdia, através do Teu consolo, da Tua força, Pai. Senhor, romper as coisas que nos afastam de Ti, Pai. Senhor, tudo aquilo que se levanta na nossa vida, Pai, para nos impedir de chegar a Ti, Pai. Senhor, nós jogamos por terra em nome de Jesus, Pai. Senhor, que em nome de Jesus, Pai, nós possamos realmente tocar em Ti, Pai. Senhor. Santo, santo, santo é o Teu nome, Jesus. Por isso, nessa noite, nós declaramos, Pai, que nós Te amamos, Senhor. E que não serviremos nunca, Senhor, a outro Deus, Pai. Que só há um Deus da nossa vida, que és Tu, Senhor. Senhor, o sacrifício do Teu Filho Jesus não foi em vão, Jesus. Senhor, o Teu amor tem nos alcançado, Pai. Nós podemos sentir a Tua misericórdia sobre a nossa vida, Pai. Senhor, que nós não venhamos, Pai, jamais nos perder de Ti, Pai. Senhor, vem guiando a cada um dos Teus filhos aqui nessa noite, Pai. Senhor, Senhor, nós olhamos para cada um aqui, Pai, e vemos o Teu agir, Pai, vemos o Teu trabalhar, Pai. Senhor, tem encontrado pessoas dispostas, Pai, a fazer a Tua vontade, Pai. E nós conseguimos enxergar em cada uma, Pai, que Tu vem trabalhando segundo a Tua vontade, Pai. Senhor, Tu tem encontrado aqui, Senhor, pessoas que estão dispostas a deixar de lado a sua própria vida, Pai. Senhor, para viverem amor a Ti, Pai. Senhor, mas sabemos também que as aflições vêm alta, vêm grande, Pai, sobre os Teus filhos, Pai. Senhor, mas é um preço que nós temos que pagar, Pai. Porque sabemos, Pai, que Tu venceu todas as coisas por nós, Pai. Senhor, Tu abriu mão, Jesus, da Tua glória, Pai. Se fez homem aqui nessa terra, Pai. Senhor, para viver no meio de nós, Pai. Nos apresentar o Teu amor, Pai. Senhor, nós também temos que fazer a nossa parte, Pai. O Senhor nos ajuda a nos desprendermos de tudo aquilo que nos segura aqui nessa terra, Pai. Porque sabemos que não somos daqui, Pai. Senhor, Tu tem preparado um lugar para cada um de nós, Pai. Senhor, como Teu Filho disse, Pai, combati um bom combate, Pai. Nós também vamos combater o nosso bom combate, Pai. Senhor, nos ajuda a guardar a nossa fé, Pai. E para aqueles que ainda não têm fé, Pai, acrescenta fé, Pai. Senhor, Tua palavra diz que tudo que nós Te pedirmos, Pai, Tu poderia nos dar, Pai. Senhor, se tem
alguma pessoa aqui entre nós, Pai, que não tem fé, acrescenta, Pai. Oh, Deus, acrescenta fé, Pai. Senhor, acrescenta a capacidade de amar, Pai. Acrescenta a capacidade de perdoar, Pai. Oh, Senhor, nós venhamos realmente ser transformados por Ti, Pai. Senhor, faça com que cada um aqui nessa noite, Pai, possa sentir o Teu toque, Pai. Senhor, que cada aqui nessa noite possa se sentir abraçada por Ti, Jesus. Oh, Senhor, toque em cada um aqui nessa noite, Pai. Oh, Senhor. Senhor, Tu sabe, Pai, o coração de cada um, Pai, o que cada um necessita, Pai. Oh, Senhor, se é uma doença, Pai, te pedimos que entre com cura, Pai. Oh, Senhor, se é alguma falta de alguma coisa, se é no trabalho, Pai, se é na área da saúde, Pai, se é na área do trabalho, Jesus, se é na parte financeira, Pai, se é na parte de relacionamento com pessoas, Pai. Senhor, Tu pode tocar, Pai, Tu pode curar, Pai, Tu pode mover, Pai, Tu pode fazer, Pai. Só Tu pode todas as coisas e nós cremos nisso, Pai, em nome de Jesus, Pai. Oh, Jesus, vai trabalhando no coração de cada um dos Teus filhos aqui nessa noite, Pai. Oh, Senhor, venho te pedir também, Pai, pelas pessoas que não estão conseguindo chegar na Tua casa, Pai. Senhor, faça com que queime algo no coração delas, Pai, que elas venham a romper, Pai, todos os empecilhos, Pai. Senhor, que elas venham sair, Pai, do conforto do seu lar, Pai. Que elas venham afrontar Satanás, Pai, e mostrar para ele, Pai, que Tu, Pai, é o mais importante para cada um, Pai. Senhor, que só Tu, Pai, pode nos apresentar milagres, Pai. Senhor, só Tu pode preencher um vazio, Pai, que tem no coração do homem, Pai. Só Tu, Pai. Senhor, não são com coisas mundanas e coisas materiais, Pai, mas nós só nos sentimos saciados, Pai, quando estamos na Tua presença, Pai. Senhor, quando sentimos o Teu toque, Pai. Oh, Pai, como é tão bom, Pai, ouvir a Tua voz, Jesus. Senhor, como é tão bom ouvir o Teu toque, Jesus. Oh, Senhor, se há alguém aqui de nós, Pai, que não consegue te sentir, Pai, Senhor, meu desejo nessa noite é que, Senhor, fala com eles também, Pai. Oh, Senhor, vai tocando em cada coração, Jesus. Oh, Jesus, é tão bom estar na Tua presença, Jesus. Jesus, Tu conhece o coração de cada um aqui, Pai. Senhor, eu não tenho palavras, Jesus, para explicar o quão bom é ter comunhão contigo, Senhor. O quão bom, Pai, é quando Tu me chama de amigo, Senhor. Senhor, obrigado, Pai, por esse amor. Obrigado, Jesus. Senhor, nessa noite, Pai, nós não temos palavras para declarar o quanto nós Te amamos, Jesus. Senhor, mas por uma atitude de fé, Pai, nós declaramos nessa noite que nós nos entregamos totalmente a Ti, Pai. Estamos totalmente rendidos a Ti, Jesus. Senhor, comanda a nossa vida da forma que Tu queres, Pai. Senhor, nos ajuda a suportar o processo, Pai. Senhor, ser conosco em todos os momentos, Pai. Senhor, que nessa noite, Jesus, Tu possa realmente, Pai, se sentir adorado, Pai. Sei que às vezes o cansaço bate, Jesus. Às vezes as emoções não estão de acordo, Pai. Às vezes o nosso coração não conversa com a nossa mente, Pai. Senhor, mas nós nos colocamos em Tua presença da forma que chegamos, Pai. Não queremos mentir para Tu, Jesus. Não queremos Te apresentar algo que nós não somos, Pai. Senhor, porque Tu conhece o nosso coração, Jesus. Senhor, Tua palavra fala que é para a gente chegar da forma que a gente está, Pai. E que não continuaria do mesmo jeito, Pai, depois que Tu entrasse com a Tua provisão, Pai. Por isso nós nos colocamos da forma que Tu está vendo, Pai. Senhor, olha o coração de cada um, Pai. Olha a vida de cada um, Pai. Tu sabe o que acontece no interior de cada um, Pai. Cada um aqui está falando contigo nessa noite, Pai. Ô, Senhor, mas transforma, Pai. Se o Teu olhar, Pai, enxerga em nós algo que não Te agrada, Pai, transforma, Pai, arranca de nós, Pai. Ô, Senhor, tira de nós o desejo de nos agarrar às coisas, Pai, que não provém de Ti, Jesus. Senhor, nos ajuda, Pai, a só enxergar o Teu reino, Pai. É o Teu reino que nós queremos, Jesus. É o Teu reino que nós queremos, Jesus. Ô, Senhor, que nessa noite, Pai, nós possamos sair daqui, Pai, alegres. Senhor, porque recebemos algo que veio direto da Tua eternidade, Pai. Recebemos algo de Ti nessa noite que vem direto do Teu trono, Pai. Senhor, que essa palavra que foi pregada aqui nessa noite, Pai, possa aquecer o nosso coração, Pai, até a Tua vinda, Pai.
Oh Deus, que nós venhamos a ter a nossa fé inabalável, Pai. Que nós venhamos a ter a nossa fé, Pai, crendo em Ti, Pai, crendo que Tu vai voltar, Pai. Oh Senhor, aquele sinal, Pai, todos os sinais que Tu deixou para nós, Pai, dizendo que Tu voltaria, Pai, nós cremos, Jesus. Nós cremos que Tu vai voltar, Senhor. Nos ajuda a estar preparado para esse grande dia, Jesus. Oh Senhor, nós cremos, Pai, que Tu é o nosso Salvador, Pai. Tu é o nosso único e suficiente Salvador, Pai. Nós declaramos isso nessa noite, Pai. Oh Senhor, que Tu venha acompanhar, Pai, cada um dos Teus filhos nessa noite, Pai, de volta para o seu lar, Pai. Senhor, que as testemunhas que estão de olho em nós, Pai, possam realmente olhar para nós e enxergar a Ti, Pai. Não a nós mesmos, mas a Ti, Pai. Senhor, e aquilo que a gente vem mostrar para o mundo, Pai, a Tua luz que habita em nós, Pai. Essas pessoas venham ter um desejo de Te conhecer, Pai, através da nossa vida, Pai. Ô Senhor, nós declaramos isso nessa noite, Pai. Senhor, dizemos que Tu és santo, Pai, e quanto nós Te amamos, Jesus. Por isso, nessa noite, Pai, nós só queremos dizer isso, Pai. Nós Te amamos, Pai, e continua conosco, Pai, até a Tua volta, Pai. Continua falando com cada um, Pai, cuidando e guardando, Pai. Senhor, trazendo a Tua provisão diária, Pai. Senhor, sabemos que tem cuidado, Pai, nos detalhes, Pai. Senhor, como a Tua filha falou aqui nessa noite, Pai. Senhor, até as plantas são ricas em detalhes que nós nem conseguimos explicar, Pai. Senhor, Tu tem cuidado de nós em cada detalhe, Pai. Por mais que aos nossos olhos, Pai, pareça ruim, Pai, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, Senhor. Senhor, e nós Te amamos, Pai. Senhor, e cremos que tudo tem cooperado, Pai, para o nosso crescimento espiritual, Pai. Para o nosso entendimento, para o nosso amadurecimento, Pai. Ô Senhor, nós declaramos que nós recebemos, Pai, a Tua correção também com amor, Pai. Porque sabemos que tudo que vem de Ti é para o nosso bem, Jesus. Ô Senhor, declaramos nessa noite, Pai, que Tu é o nosso Deus, Jesus. Santo, 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 santo é o Teu nome, Jesus. Ô Senhor, vá com cada um, Pai. Senhor, mostrando qual é o caminho, Pai. Mostrando o que tem que ser feito, Pai. Aonde tem que ser mudado, Pai. Por isso nós declaramos isso nessa noite, Pai. Somos como barro na mão do olheiro, Pai. Senhor, nos forma, Pai, nosso caráter, Pai. Nosso coração, Pai, segundo a Tua vontade, Pai. Que nessa noite nós venhamos a ser realmente modificados, Pai, e possamos voltar para o nosso lar, Pai, com a mente diferente, Pai. Senhor, enxergando que o Teu reino, Pai, é chegado, Pai. Está mais perto do que nunca, Pai, a Tua volta, Pai. Nós podemos sentir isso, Pai. Ô Senhor, acompanha cada um de volta para o seu lar, Pai, nessa noite. Que nós venhamos ter uma semana aí abençoada, Pai, na Tua presença, Pai. Senhor, que a partir de hoje, Pai, está vendo o coração de cada um, Pai, vendo a fé de cada um, Pai, o que cada um tem falado contigo, Pai. Senhor, eu creio, Pai, e profetizo na vida de cada um dos Teus filhos, Pai, que todos os milagres de cada um que esperam, Pai, vai começar a acontecer, Pai. E Teus filhos vão vir aqui na frente, Pai, nesse púlpito, Pai, Senhor, para glorificar o Teu nome, Pai. Senhor, e contar as maravilhas que Tu tem feito na vida dos Teus filhos. Senhor, por isso nessa noite, Pai, nós queremos Te agradecer, Pai. Cuida de cada um, Pai, cuida de cada vida, Pai. E que nós venhamos para estar sempre na Tua presença, Pai, Te buscando mais e mais, Pai. Senhor, glorificado seja o Teu nome, Pai. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém? Tem algum recado, alguma coisa? Então, dia 23 aí, está todo mundo convidado. Dia 23 às 21h30, sexta-feira, vigília. Amém? E os nossos cultos aqui são sempre terças e quintas, né? Quem está aí na telinha também está convidado para a vigília, né? Então, temos aí domingo, na parte da manhã, 10 horas, né? A nossa escola bíblica. E à noite tem o culto normal, né? De celebração às 19 horas. Terça tem culto de oração, né? E dia 21, né? Que é o 22? 23, né? Sexta-feira tem a vigília e está todo mundo convidado, amém? Então saia do conforto do seu lar e venha glorificar o nome do Senhor com a gente aqui, amém? Amém, irmãos, a paz.